Pronto, professor, está gravando. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, professor Leonardo, boa tarde, professor Maê, obrigado pela presença, boa tarde, Thaisa e demais estudantes presentes. Eu gostaria, diante de começar a aula, pedir desculpas pelo transtorno ocorrido na aula passada, mas eu gostaria de conversar para vocês que aqui em casa tem um problema muito sério de informática, e fica sempre localizado entre o monitor do computador e a cadeira. E parece que é um vírus, é algo que dá que tem hora que empaca mesmo, mas eu vou garantir a vocês que isso vai ser resolvido. Pois bem, nós hoje vamos fazer essa aula assíncrona de cordados não tetrápodes, e depois eu vou repor essa aula de anfíbios e de répteis, conforme está determinado no programa. Bem, eu gostaria de começar a aula perguntando a quem está presente, ao professor Maê, ao professor Leonardo e a Thaisa e demais. Vocês gostam de peixe? Almocei tilápia hoje. Hoje mesmo? consegui almoçar antes da aula. Você gosta de peixe? Ou piscívoro inveterado. É mesmo? E a Thaisa, você gosta de peixe? Liga seu microfone e me responda. Professor, eu adoro peixe e o Danilo está inventando de colocar um tanque aqui em casa de tilápia, porque ele é desse. Esse Danilo não tem jeito, é por isso que eu adoro esse menino. Vou em Maricá. A pergunta que eu faço é o seguinte: mas será que quando nós comemos peixes, é peixe mesmo que nós comemos? Será que peixe existe? Eu posso afirmar para vocês que, do ponto de vista filogenético, peixe é uma categoria sistemática inexistente. E por que isso acontece? Porque se nós observarmos no nosso cladograma, nós vamos ver que, juntamente com os peixes, estão também os ancestrais dos cordados e dos tetrápodes. Por isso, ele é um grupo parafilético e, do ponto de vista filogenético, peixe não existe. É claro que a palavra peixe, assim como protozoa, assim como anfíbia, reptília, ainda são usadas no linguajar científico, mas não válidos do ponto de vista filogenético. E como é que nós vamos, então, definir o que seria peixe? Nós podemos dizer que eles são metazoários, de simetria bilateral, são deuterostomados, quer dizer, o blastóporo forma o ânus, são cordados e vertebrados. Estão no grupo dos cordados porque compartilham aquelas 5 características básicas desse grupo, que, como vocês bem sabem, são uma notocorda, um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais ligadas à faringe, cauda pós-anal e um endóstilo. Essas são as características compartilhadas por todos os cordados e nos quais nós encontramos também os peixes, que são os vertebrados. Dentro do grupo dos cordados, nós destacamos os cordados basais, chamados de protocordada, que são as acídeas, dentre os urocordados, animais césseis, marinhos, e os cefalocordata, que são os anfióxos, também marinhos, porém móveis. E o grupo dos vertebrados. Nesse grupo dos vertebrados,
nós temos atualmente cerca de 65 mil espécies conhecidas. E desses 65 mil, se vocês olharem no gráfico, vão perceber que metade corresponde àquele grupo que nós chamamos de peixes. Em relação aos vertebrados, existe uma controvérsia que eu gostaria que tanto o professor Leonardo quanto o professor Maier, que são filogeneticistas, pudessem emitir uma opinião no que diz respeito à posição das feiticeiras. Alguns autores consideram esses animais como vertebrados, enquanto que outros, mais recentemente, não as colocam no grupo dos vertebrados porque elas não apresentam vértebras completas. Então, eu gostaria de perguntar a você, Leonardo, o que você tem a dizer a respeito? Então, professor, na verdade, tem uma discussão aí sobre se o grupo vertebrata deveria se chamar realmente vertebrata. Ele é um nome, é o que estão chamando agora de legacy name. É um nome histórico, porque, na verdade, a sinapomorfia de vertebrado não é a coluna vertebral, visto que as feiticeiras e lampreias elas têm notocorda persistente. Isso. A sinapomorfia de vertebrado ela é a cápsula craniana. Então, o nome mais correto seria craniata. Mas por questões de prioridade histórica, mantém-se o nome vertebrata, embora a sinapomorfia não seja exatamente a coluna vertebral. Você tem alguma coisa a acrescentar, Maria? Professor Maia? Tá abrindo. Ah, não, é isso. Leonardo já falou. Eu estou com um problema aqui no negócio do áudio aqui. Está tentando abrir o Está demorando. Bom, mas não, é isso, concordo com o Leonardo. Tá. Então, na realidade, nós ainda vamos considerá-los como vertebrados, embora craniata seria o grupo mais adequado. Então, nesse cladograma, desculpem, nós podemos ver que até mesmo alguns autores colocam as feiticeiras como um grupo irmão das lampreias, que é outra discussão filogenética a respeito da posição do grupo. Dentro do grupo dos vertebrados ou craniata, nós separamos aqueles peixes que apresentam, aqueles animais que não apresentam uma mandíbula e maxila, que são as feiticeiras e as lampreias. As feiticeiras, elas são necrófagas e às vezes se alimentam também de pequenos peixes. Esses animais, eles têm uma característica interessante, que é a produção excessiva de muco protegendo a pele. E esses animais apresentam um comportamento um pouco estranho, porque às vezes eles conseguem dar um nó, eles fixam-se no substrato e dão uma volta no corpo, como se fosse um nó, e que estava deixando os especialistas um tanto quanto duvidosos com relação a esse comportamento. Parece que ela faz isso para retirar o excesso de muco que poderia obstruir as fendas branquiais. Essa seria uma resposta para esse comportamento diferenciado das feiticeiras. Então, como eu falei, elas são peixes necrófagos que se alimentam de animais mortos ou moribundos.
e, às vezes, também de pequenos vertebrados. Ao redor da boca existem tentáculos que permitem que ela localize o alimento e o ambiente em si. Essa boca é guarnecida por muitos dentes, e o outro representante são as lampreias, que são peixes parasitas de outros peixes, e hematófagas. Esse grupo foi também, durante muito tempo, classificado como ciclostomata, em função da ausência das mandíbulas e maxilas. Elas apresentam a boca circular, por isso chamado de ciclostomata numa classificação antiga, já que ciclos circulares estomata boca. A partir dos agnatas e das cartilagens que protegem ou que mantêm as fendas branquiais abertas, forma-se, então, a mandíbula e maxila, constituindo agora o segundo grupo, que nós chamamos de gnatostomata. Gnatos, mandíbula, maxila, estômago, boca. Nesse contexto, então, nós conseguimos localizar os animais, os tetrápoda não cordata, que nós chamamos de peixes. Passamos, então, agora a discutir a respeito dos peixes que nós chamamos de peçonhentos. E a pergunta que se faz é: por que muita gente se espanta, fica admirada, quando nós dizemos que existem peixes peçonhentos? Na realidade, a maioria dos estudos feitos com animais peçonhentos estão ligados quase sempre a aranhas, escorpiões, serpentes, anfíbios, mas pouco se sabe da existência de peixes peçonhentos. Essa dificuldade, ou esse pequeno número de trabalhos, se dá por algumas razões. A primeira delas é em relação à coleta do material em si. Essas glândulas geralmente estão localizadas sobre a pele, e como na pele também existem muco que são dotados de toxinas, muitas vezes, ao se coletar a peçonha do peixe, há uma mistura, há uma contaminação dessas toxinas, o que dificulta a análise molecular. O segundo problema em relação aos peixes peçonhentos diz respeito à condição termolábil dessas toxinas. Elas desnaturam com uma facilidade muito grande a mudança de temperatura. Inclusive, uma das formas como se faz o tratamento ou o alívio das dores e dos sintomas é mergulhando a região afetada das pessoas em água com uma temperatura relativamente agradável, para que se desnature essa peçonha ou essa toxina. Nós sabemos que o veneno, a peçonha, ele evoluiu através de várias ocasiões no reino animal. Em peixes, sabe-se que ela evolui de uma forma convergente por 19 vezes. São cerca de 2.900 espécies de peixes estudadas, e nós vamos ver que, ao longo da nossa explanação, várias convergências ocorrem com outros grupos de animais no que tange ao veneno. Então, ele surge como uma arma química que vem proteger contra a intensa
pressão predatória. E esse estudo de veneno de peixe, ele é muito importante para se estudar as relações, as interações entre predador e presa. Hoje, graças à proteômica, estão se fazendo muitas análises moleculares das peçonhas dos peixes. Ela é utilizada também para se analisar as diferentes convergências funcionais e, como se não poderia deixar de ser, várias análises feitas com peçonhas de peixes estão buscando a farmacoterapia, quer dizer, a produção de fármacos a partir dessas toxinas. Quando nós analisamos os estudos feitos com os peixes venenosos, nós podemos perceber que, de todas as categorias sistemáticas de peixes, nós vamos encontrar cerca de 58 a 63 famílias que são consideradas venenosas. E se nós olharmos no gráfico e percebermos que nas ordens siluriformes e na ordem escorpioniformes estão concentradas mais da metade das espécies de peixes peçonhentos. Entre os siluriformes, nos quais estão presentes os bagres, os mandis, os surubins, chamados catfish pelos ingleses, e os escorpioniformes, onde estão os peixes-pedra, peixe-escorpião, peixe-aranha, o peixe-leão. Então, somadas essas duas ordens, nós percebemos que vamos encontrar mais da metade dos peixes nesse gráfico, representado em laranja. Então, mais da metade das famílias de peixes estão concentrados nessas duas ordens. Isso foi um trabalho feito pelo Harris e Jenner em 2019, quer dizer, um trabalho recente. E muito se tem feito também no tocante à filogenia do veneno de peixes, baseado principalmente na biologia molecular, na análise molecular dessas toxinas. Então, de um trabalho feito por Smith e Wheeler em 2006, percebe-se que somente com os peixes ósseos, os actinopterídeos, aqueles peixes de nadadeiras raiadas, foram encontrados, no tocante a essa análise biomolecular da peçonha, 12 clados diferentes. Isso só levando em consideração os peixes ósseos. Não foram incluídos aqui nem os peixes, nem os agnata e os demais peixes cartilaginosos. No tocante à composição e ação do veneno dos peixes, nós sabemos que, na maioria dos casos, eles agem sempre no sistema nervoso central, tendo, portanto, uma ação neurotóxica, ou também paralisando ou atordoando a presa, numa ação neuromuscular, e ainda uma ação citotóxica, e ainda como nociceptores, quer dizer, são receptores que captam e transmitem o estímulo da dor. Sabe-se que nos peixes, de uma maneira geral, existe revestindo a epiderme uma toxina conhecida como ictiocrinotoxina, que tem como função a ação antimicrobiana, antiparasitária, antisséptica e também
serve para rejeitar, para afastar os predadores. No tocante às toxinas, a estonotoxina e a verrucotoxina são toxinas características da família Scorpaenidae, onde está o peixe escorpião. Enquanto dracotoxina, traquinina e naftectina são encontradas em várias espécies. Esses estudos estão sendo feitos para se tentar analisar a especificidade da toxina para cada tipo de peixe venenoso. Bem, nós sabemos que, do ponto de vista evolutivo, uma espécie, para se estabelecer, ela precisa estar baseada nos dois pilares da evolução, que são a sobrevivência e a reprodução. Ora, se esse organismo começa a sofrer uma intensa atividade predatória que possa contrariar esses dois padrões evolutivos, é natural que surja aquilo que nós chamamos de coevolução antagonista. Quer dizer, usando o princípio da física, a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Dentre os peixes, essas estruturas antipredatórias são representadas principalmente pelos dentes, pelos ferrões, pelos espinhos. E ainda como estratégias para se fugir, para se evitar essa predação, que são a camuflagem e a mudança no padrão de cores, como é apresentado principalmente por alguns peixes, e eu destaco aqui o linguado, que apresenta, ao longo da musculatura do seu corpo, células chamadas cromatóforos, que vão fazer com que esse peixe possa assumir o padrão de cores de acordo com o substrato onde ele se encontra. Essa convergência evolutiva, essa pressão predatória sobre os animais, e não poderia deixar de ser também sobre os peixes, faz surgir aquilo que os especialistas em evolução chamam de raças armadas. Quer dizer, a presa precisa ser dotada de estruturas que possam defendê-la contra a ação desses predadores. Em peixes, nós temos ainda os ferrões, que são específicos de animais que os apresentam na cauda, de espinhos, que podem estar presentes tanto nas nadadeiras dorsais, quanto peitorais e pélvicas, e ainda pela emissão de descargas elétricas, que são emitidas na água, fazendo com que o predador se afaste da sua presa. No tocante aos espinhos, que surgem como uma das estratégias de defesa contra o excesso de predação, nós podemos dizer que esses espinhos simplesmente surgem sem uma arma química maior, tendo, então, uma baixa eficiência protetora. Então, eles podem, quando muito, emitir uma espetadura que vai causar dor, pode causar uma infecção secundária, como é o caso desse parente da corvina, que nós chamamos de roncador, onde ele apresenta espinhos bem desenvolvidos e bem agudos que machucam. Quem conhece peixe sabe bem
o que esses espinhos podem causar quando você tenta segurá-lo, ou mesmo, até mesmo tentando limpá-lo. Então, eles não têm peçonha, porém, os estragos que eles causam é muito grande. E também, naquele peixe que muitos chamam de voador, que é o coió ou a cabrinha, que apresenta um grande número de espinhos na região cefálica, espetam e machucam, ou ainda nas nadadeiras peitorais que eles utilizam como se fossem asas. E nesse peixe, é um toadfish, é o chamado peixe-sapo, e que, apesar de todos os espinhos que guarnecem o corpo, eles não têm nenhuma associação com glândulas de peçonha. Então, sem essas glândulas, sem essa arma química, a presença de espinhos seriam consideradas como baixa eficiência na proteção. Surge, então, no passo seguinte, o veneno ou a peçonha, que, segundo os especialistas, ele começa com o revestimento da epiderme, formando uma espécie de bainha sobre o ferrão, sobre o espinho, e essas células epidérmicas que estavam sobre a pele e que tinham aquela função de antiparasitária, antimicrobiana, antisséptica, elas sofrem um adelgaçamento, sofrem um afinamento e passam, num segundo passo, a produzir toxinas que tanto vão ficar revestindo o espinho ou o ferrão, como podem estar associadas ou aglutinadas ou agrupadas na base do espinho, formando as glândulas venenosas. E essa eficiência é tanto maior quando esses espinhos adquirem, ao longo da sua superfície, ganchos que permitem a maior e melhor disseminação dessa peçonha através do aumento do ferimento. Essas estruturas de defesa, então, estão não só localizadas nos espinhos e nos ferrões, como também no opérculo, nos espinhos operculares que alguns peixes apresentam. Então, essa arma química, então, ela vai aparecer tanto nas nadadeiras dorsais, quanto nas nadadeiras peitorais, como nas nadadeiras pélvicas e nas nadadeiras anais. E aparecem também, como eu falei para vocês, tanto no dorso da cabeça quanto nos opérculos. Isso faz com que esses animais possam agora ser dotados de uma estrutura forte para defender-se contra os seus predadores. Bem, agora nós temos essa arma química. Agora nós somos empoderados. Agora nós temos essa defesa forte contra o predador. Mas a aquisição dessa arma química tem um alto custo energético e ela não pode ser usada deliberadamente sem que haja um controle, com o risco de mais gasto energético para formá-la novamente. Então, os peixes, assim como os demais grupos de animais, apresentam estratégias visando o controle da disseminação desse veneno ou dessa peçonha. É bem conhecido o caso das cascavéis, por exemplo, que tem
aquele chocalho, que serve como uma advertência para os possíveis predadores ou inimigos de que ela está preparada para distribuir esse veneno. Dentre os peixes, nós destacamos como estratégias o aposematismo, a mímica, que podem ser batesiana ou milleriana, a predação e a competição. No tocante ao aposematismo, nós sabemos que são alertas para os predadores através de cores marcantes, cores bem chamativas, que advertem o predador de que esse animal pode ter uma toxina antipredatória. É impressionante destacar que parece haver no reino animal um certo padrão de cores, principalmente o amarelo e o preto, que nós encontramos em outros grupos, como nas aranhas, como nos anfíbios, também são encontradas em serpentes. Então, sempre há essa tendência, embora não seja de uma forma geral aparecendo, mas esse padrão, vejam aqui na arraia de rio, são manchas amarelas envolvidas por esses anéis pretos, também aqui nesse peixinho, que eu não consegui traduzir o nome, mas que em inglês se chama de bleme. No peixe-aranha, esse peixe tem um padrão geral, embora esteja aqui amarelado, mas ele tem um corpo prateado e as glândulas de peçonha estão concentradas na nadadeira dorsal, onde os espinhos têm a cor amarela e essas membranas que estão entre os espinhos de uma cor preta. Então, isso faz um contraste muito grande, de tal maneira que quando esse peixe está estressado, ele eriça essa membrana, essa nadadeira dorsal, fazendo com que esses espinhos amarelos se destaquem bastante. Então, no aposematismo, é uma estratégia através do qual as espécies dotadas de peçonhas advertem o predador de que eles podem, a qualquer momento, se for atacados, responder com uma emissão dessa substância química. É também utilizada por certos animais que, embora não sendo peçonhentos, podem imitar esses animais peçonhentos para ludibriar os predadores. Os peixes escorpião, por exemplo, que vivem no meio de corais, eles adotam padrões de cores parecidos com o ambiente onde eles vivem. Em relação à mímica, que é uma outra estratégia de defesa dos predadores, nós podemos dizer que são comportamentos que os animais apresentam para ludibriar aqueles prováveis predadores através de cores, mas também através de comportamento. Então, nós destacamos a mímica batesiana e a mímica milleriana. Na mímica batesiana, espécies palatáveis procuram imitar o padrão de cores e, às vezes, também o comportamento de espécies não palatáveis. Aqui, dentre os peixes, nós consideramos não palatáveis aqueles que apresentam a peçonha
ou veneno. Nós gostaríamos de chamar a atenção em relação a esse peixe que está na tela, da espécie meia-cantos. É um peixe de pequeno tamanho, tem cerca de alguns centímetros de comprimento, e é muito utilizado por aquariofilistas. Esses peixes, eles têm um comportamento muito agressivo. E nesse grupo existem 5 espécies de peixe. As 4 espécies, a única espécie que tem peçonha ligado aos dentes é esse pertencente à espécie meia-cantos gramistes. E as demais espécies de peixes imitam de forma, tanto na cor quanto no comportamento, esses peixinhos. Eles se alimentam principalmente de corais e têm nos seus dentes 2 glândulas peçonhentas e que eles utilizam para afastar os predadores e também os seus congêneres. Então, esses peixes, os demais peixes dessa família, imitam essa agressividade do meia-cantos, e com isso eles conseguem não só fugir do predador, como também obter alimentos junto a esse seu congênero. Então, essa é a mímica batesiana, e nós temos ainda o outro tipo de mímica, que é a mímica milleriana, na qual espécies tóxicas assumem o padrão de cores para compartilhar os seus predadores. Então, elas nem sempre vivem no mesmo local, mas elas assumem esse padrão e, com isso, elas conseguem compartilhar os seus predadores. Isso é muito comum em um peixe do gênero Coridora, em que aqui nós temos 3 espécies diferentes, e cada uma com o mesmo padrão de cores, todas elas são tóxicas, elas pertencem à ordem Siluriformes, são, portanto, catfish, e esses peixes, então, assumem o mesmo padrão de cores para poder compartilhando os seus predadores. No tocante à predação, são 2 os peixes, ou o grupo de peixes, que utilizam as toxinas presentes nas glândulas salivares para se alimentar. E nós citamos as enguias, que são peixes anádromos, quer dizer, eles vivem na água salgada, em lagos e mares de água salgada, e no período da reprodução, eles sobem as cabeceiras dos rios para reproduzir-se. Essas enguias, elas têm ampla variedade de alimentos. Então, isso dificulta ainda mostrar como é que essa toxina presente na saliva, e essa enguia, ela tem 2 dentes bem desenvolvidos na maxila, que são utilizados para subjugar o alimento. Não sabemos ainda, ou pelo menos a literatura não nos diz ainda, como é que essas enguias utilizam essas toxinas para subjugar a presa. O outro caso em que
o peixe utiliza a boca e a toxina para alimentar-se, está representado pelas lampreias. A lampreia é um peixe que ela realiza pequenas... ela é um micropredador, digamos assim, e que realiza grandes deslocamentos. E esse peixe, ele se utiliza de outros peixes maiores para que possam empreender esses deslocamentos grandes a que são submetidos. Esse processo, esse tipo de relação, é chamado de forese. Foresia, então, é aquele tipo de relação em que um organismo se utiliza do outro para que ele possa se deslocar. Isso é muito comum em ectoparasitas, nós destacamos isso em carrapatos e ácaros, até mesmo sementes de plantas aquáticas são levadas por aves aquáticas para outros locais. Então, as lampreias, para que possam ter sucesso nesse empreendimento, elas prendem a sua boca cheia de dentes ao corpo do peixe para que possa se deslocar. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que ela não seja percebida pelo seu peixe que vai levá-la. Então, a primeira providência evolutiva que ocorre com esses animais é o aparecimento na saliva de uma substância que seja anestésica. Posteriormente, para que ela possa se deslocar por grandes distâncias, é necessário que ela se alimente. Então, surge na saliva desse animal uma substância anticoagulante. Com isso, ela pode retirar os fluidos e o sangue do peixe que a está deslocando sem que ele seja percebido. Nós podemos dizer que esse processo de alimentação, ele evoluiu convergentemente em outros grupos. E nós podemos citar, dentre eles, os carrapatos, os mosquitos, os morcegos e as sanguessugas. Todos esses animais utilizam esse mesmo processo de alimentação. Em sanguessugas, já se tem, na indústria farmacêutica, um produto desse anticoagulante, que é chamado de iridina. Então, ele é utilizado como uso tópico para desfazer não só hematomas, como os acidentes que são ocorridos por batidas e acidentes traumáticos. Durante muito tempo, foi se discutido qual seria a função de certas peçonhas em determinados peixes com relação às suas congêneres. Então, voltando ao nosso exemplo anterior, daquele peixinho de aquário, percebeu-se que esse animal ele tem uma agressividade muito grande com relação aos seus congêneres e também com relação ao predador.
Mas, como eu falei anteriormente, esses animais, esses peixinhos, eles se alimentam de pólipos de corais. E um peixe que utiliza esse alimento, ele não necessitaria de ter peçonha em seu organismo. No entanto, nós estamos vendo que eles têm 2 grandes dentes localizados na mandíbula, e esses dentes estão associados a 2 glândulas de peçonha, que têm ações hemolítica e neuromuscular. Quer dizer, ela não só destrói os tecidos dos seus predadores e opressores, mas também ela os deixa meio que atordoados. Então, essa é a função básica dessas peçonhas nesse peixe. Além do mais, ele se alimenta de resíduos e parasitas presos a outros peixes maiores. Então, a pergunta que se faz é: para que essas glândulas estão presentes, se, tanto do ponto de vista alimentar, esse animal não necessitaria de usar veneno para subjugar a sua presa? Análises feitas com análises moleculares feitas com essa peçonha e injetada em mamíferos não produziu efeitos marcantes. Mas isso já era de se esperar, porque não existem mamíferos predadores para esses peixinhos marinhos ou aquáticos. Então, percebeu-se, concluiu-se que realmente essas toxinas são utilizadas contra peixes. Esses peixes, eles, durante o período de reprodução, eles são muito ciosos no que diz respeito à proteção na determinação do tamanho do território, na defesa da sua prole. Então, ele utiliza-se dessas toxinas para afastar o seu oponente. Então, percebeu-se que esse veneno, esta peçonha, tem como ação contra os seus oponentes uma ação de competição. Mas esses peixes, eles não se alimentam dos predadores, eles não matam os seus oponentes, perdão. Eles simplesmente, eles mordem, eles atacam os seus oponentes, os deixam atordoados e, com isso, facilita a predação por parte dos verdadeiros predadores desses animais. Então, a intenção aqui é fazer com que o seu oponente se torne menos agressivo e facilmente seja predado. Então, a peçonha nesses peixes, elas também são utilizadas como competição. O outro peixe em que se foi estudado a ação da peçonha como atividade de competição foi nas raias. Nós sabemos que as raias, elas têm um comportamento não agressivo. Mas se elas não têm um comportamento agressivo e elas usam muito pouco esses ferrões na defesa, para que serviria, então, essa peçonha? De estudos feitos, concluiu-se que eles são utilizados também na competição contra outros oponentes. Uma pergunta que se faz quando nós estamos estudando animais peçonhentos, e isso já foi discutido durante
a aula do professor Leonardo com relação à peçonha de escorpiões e de outros animais é que se existe uma forma, um mecanismo tal que esses animais peçonhentos possam controlar a quantidade de peçonha inoculada na presa. Ainda não se sabe ao certo, ainda não se tem certeza quais são os animais que conseguem ou não controlar essa inoculação de peçonha na presa. Parece que esse controle está relacionado diretamente ao tamanho e à agressividade da presa. Ela seria diretamente proporcional ao tamanho e à agressividade, mas não se tem ainda um estudo, uma avaliação correta sobre a real quantidade de peçonha inoculada. Dentre os peixes, sabe-se que esse controle não existe até o momento. E para fazer com que esse animal, depois de usar esta peçonha, ele possa diminuir o tempo de reposição da mesma, já que em estudos feitos com essa espécie sinanceia, que é o peixe-pedra, sabe-se que depois de utilizada essa peçonha, nesse peixe ela pode levar até 28 dias para que seja reposta. Ora, nesse período, esse animal ficaria indefeso. Então, é por isso que a utilização é bastante rigorosa e controlada. E o que esses peixes, que são os mais considerados mais peçonhentos, fazem? Eles entram num estado de sedentarismo. Quer dizer, eles vão para um determinado lugar, diminuem totalmente o seu movimento, vivendo quase que numa espécie de senta e espera para se alimentar, se alimentam-se com frequência, a fim de que essa peçonha seja reposta o mais rápido possível. E, finalmente, nós nos perguntamos, em relação ao sexo, se existe diferença em relação à quantidade de proteínas bioativas entre machos e fêmeas. Então, de estudos feitos com esse peixe, que é um peixe sapo, é um toadfish, da espécie Thalassophrina maculosa, retirou-se de machos e fêmeas as peçonhas e, da análise feita, percebeu-se que, em machos, a quantidade de proteínas bioativas é 2 vezes maior do que nas fêmeas. E o que isso representa? Concluiu-se que, em relação aos machos, essa maior quantidade de proteínas bioativas estariam relacionadas à defesa da prole e competição, tanto intra quanto interespecífica. Quer dizer, essa maior quantidade de proteínas bioativas, tornando essa peçonha mais potente, seria utilizada dentre os machos para a competição, a defesa contra o predador e na demarcação de territórios. Ao passo que nas fêmeas, essa menor quantidade poderia ser encadeada ou desviada para a postura e os cuidados parentais. Chegamos agora numa segunda parte da aula, onde nós vamos falar propriamente dos acidentes ocorridos, ocasionados por esses peixes. Então, nós sabemos que, dentre os acidentes, nós temos
causados por espinhos, ferrões e dentes. E nós destacamos vários peixes que atuam nesse sentido. Nós fizemos uma análise dos acidentes, quer dizer, nós levantamos dentro da bibliografia quais são os maiores acidentes provocados por peixes no ser humano. E nós percebemos que eles são provocados por limpeza de peixes, por peixes atirados na areia, isso é muito comum, nós vamos falar mais adiante um pouquinho, peixes atirados na água, por pescadores amadores e pescadores profissionais. Então, muitos peixes, na ausência de ferrões, de dentes ou de espinhos, eles conseguem desenvolver células no seu organismo que são capazes de emitir descargas elétricas. Essas descargas são emitidas na água e podem causar problemas no homem, principalmente por morte por afogamento ou parada cardiorrespiratória. E essas estratégias, esses tipos de defesa, são encontrados principalmente em peixes cartilaginosos, nas espécies Narcine, que é a chamada raia elétrica, na torpedo, que é outra raia elétrica, e no poraquê. Poraquê podendo chegar até 600 volts de uma descarga elétrica na água, que pode causar problemas em nadadores e mergulhadores profissionais. No tocante aos peixes, acidentes por peixes com mordidas, nós destacamos as piranhas, principalmente essa piranha vermelha, que é da espécie Pygocentros natereri, que causa acidentes em rios amazônicos. É claro que existem muitas lendas com relação à morte por mordida de peixes, mas os especialistas afirmam que esses peixes eles só são agressivos no período da reprodução ou perante a presença de sangue. Eu não sei dizer exatamente até que ponto isso é verdade, mas o fato é que as mordidas são violentas e causam problemas sérios em pescadores e ribeirinhos. Outros peixes que também provocam acidentes por mordidas são as traíras, que vivem em rios, lagos, lagoas, e mordem os pescadores quando eles são retirados da água, ou como eles vivem enterrados na lama ou na areia, quando são pisados, eles provocam acidentes bem consideráveis. E as moreias. Moreia é um peixe que vive principalmente enterrado na areia ou entre tocas, entre pedras. Entre os pesquisadores, ela é conhecida como caramuru. E elas têm uma grande quantidade de dentes que provocam mordidas fortes e dolorosas quando se sentem ameaçadas. Em relação aos espinhos, nós destacamos, como já falei, a cabrinha ou coió, as quimeras que têm nessa nadadeira dorsal um ferrão semelhante ao ferrão de arraia e os peixes serra que apresentam um apêndice cefálico ornado de dentes e que provocam ferimentos
consideráveis nos pescadores, quando eles são retirados da rede, então ferem muito. Há uma série de conjecturas a respeito para que serve esse apêndice. Chegaram a dizer mesmo que eles seriam para que o peixe entrasse no meio do cardume e abatessem os peixes menores para que comessem. Na realidade, o que se sabe é que esse apêndice talvez tenha alguma conotação sexual, ritual, não mais do que isso. Tanto o roncador, como nós falamos no princípio da aula, quanto o mirassol, o miracel é um peixe que vive enterrado na areia, e ele é assim dito porque ele tem os olhos e a boca voltada para o alto para observar e capturar os peixes. Ele tem vários espinhos, porém não foi detectado peçonha nesses espinhos, que causam ferimentos consideráveis nos banhistas e pescadores. No tocante às arraias, nós sabemos que algumas delas, nem todas elas, apresentam ferrões nas suas nadadeiras caudais. Dentre elas, nós destacamos a arraia de fogo, que é da família Dasyatides americana, que provocam acidentes por espetaduras em banhistas e pescadores, e as arraias de rio, as chamadas Potamotrigo motoro. Essas raias, quando nós chegamos pela primeira vez lá no norte, a primeira recomendação é que nós não entremos na água sem uma proteção para os pés, porque essas raias vivem enterradas na areia e provocam acidentes consideráveis, pertencentes à família Potamotrigonidae. E nós destacamos ainda as jamantas, que são arraias de porte muito grande, porém inofensivas. Mas, se você, por um acaso, resolver fazer como aquele americano que resolveu nadar com essas arraias, é claro que ele sofreu um acidente fatal. Por perfuração, o ferrão passou entre as costelas e perfurou o coração. Mas, afora isso, esses animais não vão atacar, a não ser que sejam acossados. Então, as arraias têm uma peçonha de ação necrosante ou necrotizante, que provocam sérias lesões nos membros afetados. No que diz respeito aos peixes ósseos, nós destacamos a família Ariidae, da ordem Siluriforme, onde estão os bagres, que causam, principalmente esses bagres branco, da espécie Genida e Genidens, eles causam acidentes constantes entre os pescadores e pessoas que circulam pela areia. O bagre é um peixe que ele tem baixo valor comercial. Principalmente quando ele é pequeno, alguns pescadores, de uma forma inescrupulosa, descartam esses peixes na areia. E é por isso que eu tenho muito cuidado nesses locais onde se pisa, por causa dos constantes acidentes provocados por espetaduras. Então, esses animais, esses ferrões, provocam, além de muita dor, uma infecção generalizada, de tal maneira que, para que você possa tirar esse bicho, esse ferrão, tem que se fazer um procedimento cirúrgico, porque, como vocês estão vendo, eles apresentam, ao longo do seu percurso,
vários dentes voltados em sentido contrário. Se você tentar puxar esse ferrão lá de dentro, o ferimento vai ser muito maior. Então, o que se aconselha é que ou você leve o peixe junto no membro, ou então você quebre o ferrão e procure um posto médico ou um tratamento, um local para se fazer o procedimento adequado. Existe ainda um peixe de rios, de tamanho muito pequeno, mas ele é também da família dos bagres, e ele apresenta 3 espinhos nas nadadeiras peitorais e dorsais. E como ele é muito pequeno, é um peixe hematófago e vive nas guelras de grandes peixes, ele costuma ser atraído por fluidos do organismo, tais como urina e sangue. É comum nos rios do norte as pessoas, principalmente os índios, entrarem na água sem roupa. E isso provoca um risco muito grande de que esses peixinhos possam penetrar nas cavidades naturais do ser humano. E como vocês estão vendo aqui nessa radiografia, dentro da uretra está presente um bagrinho, um candiru. Então há que se tomar muito cuidado, porque nesse caso é preciso se fazer um procedimento cirúrgico para a retirada desse animal de dentro do ser humano. Então, muito cuidado ao entrar na água, sempre vestido. E por último, nós começamos a destacar os acidentes com os peixes verdadeiramente considerados venenosos ou peçonhentos. Destacamos, dentre eles, aqueles pertencentes à família Batracoididae, que são os chamados peixes-sapo, são, portanto, os toadfish. Dentre eles, destacamos o gênero Batracoides, Poriquites e Thalassophrynio. Aqui no Brasil, nós temos o Poriquites porosíssimos, que é conhecido dentre os pescadores como peixe-sapo ou niquim, e também como a brótea. Esses peixes, eles têm um sistema de glândulas de veneno, ocas, que estão localizadas nas bases dos espinhos dorsais e laterais. E eles provocam um acidente muito grande, principalmente nas mãos e nos pés, nos ombros. Vejam o tamanho do edema provocado pela espetadura de um peixe-sapo. Existem ainda os peixes cirurgiões da família Acanthuridae, que tem 2 lâminas bastante cortantes a cada lado da cauda. Então, essas lâminas provocam ferimentos graves nas pessoas ou nos pescadores. Dentre aqueles peixes mais perigosos, aqueles que têm uma quantidade maior de toxina e de proteínas bioativas, nós destacamos o peixe-pedra, principalmente aqueles do gênero Sinanceia. No Brasil, já foi registrada a presença desse peixe-pedra, Sinanceia verrucosa. Então, eles têm, inclusive, registro de casos de acidentes fatais, muito embora a maior área de distribuição dos mesmos ocorram nos oceanos Índico e Pacífico. E o peixe-escorpião, dentre eles destacamos os representantes brasileiros Scorpena brasiliensis. Esse veneno é constituído por toxinas termoláveis, como eu falei para vocês,
se desnaturam facilmente com um aumento maior de temperatura, e que tem uma ação tanto neurotóxica quanto miotóxica. Até o presente momento, não se tem registro de que ele possa ter ocorrido acidentes fatais, mas eles causam sérios problemas, necessitando, inclusive, de internação médica. E o peixe-leão, que foi introduzido no Brasil, esse peixe não era das nossas águas, no entanto, os aquariofilistas importaram esses peixes e depois, não sei porquê, eles acabaram parando, provavelmente por uma irresponsabilidade de alguém que os soltou nas praias, nos mares. Uma vez eu pesquei um peixe desse no anzol e não o conhecia ainda, naquela época de juventude, e, por sorte, não me alertaram para cortar a linha e não botar a mão nele. Mas já era um peixe-escorpião presente aqui entre nós. Então, hoje, ele já é um peixe da nossa fauna. E, finalmente, os chamados rabbit fish, que são muito semelhantes aos peixes porco, e que têm as glândulas venenosas localizadas na base dos espinhos das nadadeiras dorsal, pélvica e anal. E nós temos ainda acidentes com peixes provocados por ingestão. Essas toxinas, elas estão localizadas principalmente na musculatura ou nos órgãos internos dos peixes. Muitas delas são sequestradas do alimento dos quais esses peixes se utilizam, principalmente de algas. Dentre eles, então, nós destacamos a barracuda, garoupa, badejo, xarel, vermelho, cavalos bonitos e os nossos conhecidos baiacus. O baiacu, durante muito tempo, ele foi considerado um peixe não comestível. Mas, recentemente, a carne de baiacu tem sido utilizada com grande intensidade por parte de pessoas que agora já estão... Eu já comi a carne, posso dizer que é saborosa, mas há que se ter um certo cuidado, porque nas vísceras, principalmente, nas glândulas, nos ovários, no fígado e na vesícula biliar, há uma concentração grande de uma toxina, que é a tetrodotoxina, que tem uma ação neurotóxica muito forte e que, se não tiver um certo procedimento, um atendimento médico, pode levar a pessoa a óbito. Então, é porque essa toxina bloqueia os canais dos sonhos, que são fundamentais para a condução do estímulo nervoso. Então, os baiacus maiores, como é o caso desse que aqui está, que é o chamado baiacu pinima, ele é muito utilizado na alimentação atualmente. Então, na hora de se fazer a limpeza, há que se ter um certo cuidado em separar esses órgãos internos, principalmente o fígado, intestinos e a pele do peixe, para não se contaminar a carne. Existem ainda outras doenças características provocadas por determinados tipos de peixes que recebem nomes específicos. Então, nós chamamos de escombroidismo aquela intoxicação provocada por uma toxina
conhecida como saurina, e que está presente na carne mal conservada de peixes como o atum, o bonito e a cavala. São peixes muito utilizados no sushi, para sushi, como nos restaurantes japoneses. Então, esses peixes, como são de alta irrigação, eles costumam albergar na sua musculatura, na sua carne, essa toxina que nós chamamos de saurina. Ela provoca intensa atividade histamínica, quer dizer, uma reação alérgica muito forte, e que, se não tratado, pode levar a óbito. A outra doença, o outro problema causado por ingestão é a chamada ciguatera. A ciguatera, ela é provocada por uma toxina conhecida como ciguatoxina. E essa toxina, ela é encontrada em dinoflagelados da espécie Gamberdiscus tóxicos e que são sequestradas por peixes conhecidos como garopa, cherna e barracuda, que são peixes que vivem principalmente dentro de tocas, dentro de pedras. E esses peixes, ao se alimentarem dessas algas, eles acabam sequestrando essas toxinas, e são peixes de alto padrão comercial. Quando você chega no restaurante e pede uma peixada de garopa, de cherne ou de barracuda, pode ter certeza que vai ter que desembolsar muito dinheiro, porque são peixes de primeira, de boa qualidade, mas que se tem que tomar um certo cuidado em relação à sua comercialização. O outro distúrbio causado por ingestão é chamada clupeotoxicidade. É um distúrbio provocado por peixes da ordem Clupeiformes, principalmente sardinhas, anchovas e arenques. E esses peixes, eles acumulam em sua carne essas toxinas que podem causar graves problemas, como secura, gosto metálico na boca, e aqui estão náuseas, vômitos, diarreias, pupilas dilatadas. Todos esses sintomas são provocados pela ingestão de carne mal conservada de sardinhas, arenques e anchovas. Existem ainda aqueles peixes mais ou menos conhecidos, como o peixe-cofre. O Maê deve ter lembrado que nós temos um peixe desse na nossa coleção. Infelizmente, ele está todo quebrado de tanto guardar, mas ele é muito bonito. E esse peixe, ele está sendo ultimamente utilizado como alimentação, assim como o peixe-porco, que é um peixe que até então não se tinha essa preferência por alimento, mas ultimamente ele é utilizado para consumo. E o linguado, que é outro peixe de alto valor comercial, e que eles acabam acumulando, cada um deles são chamados peixes crinotóxicos. A toxicidade está nas secreções da pele, e cada um peixe apresenta sua toxina correspondente, sendo que no peixe-cofre eles acumulam a paulotoxina, dentre os linguados a pardaxina e pavonina, e no peixe-porco, também chamado de candulo, ele acumula paleotoxina, que ele sequestra
de corais dos quais esses peixes se alimentam. Também alguns problemas são causados por carne de tubarões. O tubarão ele não só causa problemas quando morde o pescador. Como a carne ela é muito utilizada como alimento, ela também pode provocar problemas de intoxicação. E dentre esses tubarões, aqueles que mais causam problemas, principalmente em regiões fora do Brasil, são os tubarões cabeça chata e o tubarão tigre. Então, esses tubarões podem albergar toxinas na sua carne, causando intoxicações no homem, que podem, inclusive, levar à morte, como vocês viram aqui no relato de Madagascar, 68 óbitos por consumo de carne de um único tubarão-touro, o tubarão-tigre. E, finalmente, nós destacamos a chamada doença de Minamata. Minamata é uma ilha do Japão em que foi detectada, em 1953, grandes distúrbios nas funções nervosas de adultos, como perda da audição, visão, paralisias musculares e demência, e nas crianças, a anencefalia, quer dizer, nos bebês, a anencefalia fetal, que é aquela em que a criança nasce sem o cérebro. De análises feitas em peixes de mares japoneses, detectou-se que esses problemas eram causados principalmente por excesso de acúmulo de mercúrio nas águas que contaminavam os peixes e, consequentemente, os japoneses. Então, nós estamos agora vivendo numa época de passar a boiada, então nós precisamos ter um certo cuidado no consumo de peixes de regiões próximas a garimpos, porque o mercúrio é um dos metais utilizados para se purificar o ouro. Então, depois eles são lançados de forma imprudente na água e, portanto, há que se ter um grande, não sei ainda, de como é que está o registro aqui no Brasil, de utilização de peixes em relação a esses garimpos. E era isso que eu tinha para vocês. Acho que agora eu devo poder almoçar. Gostaria de, antes disso, deixar a palavra em aberto, quer para o professor Maier, para o professor Leonardo, ou para os que estiverem presentes. Em aberta a palavra para dúvidas e esclarecimentos. Parabéns, professor. Gostei, mas vou dizer uma coisa, fiquei muito preocupado, viu? Sim. Eu não sabia essa. Muitos desses peixes aí são muito apreciados por mim e fiquei bastante preocupado. Eu também como muito. Eu tenho uma experiência com relação a acidentes que até hoje é uma incógnita. Eu não sei, eu queria... Você, mais ou menos, não é bem a sua região, mas você conhece bem a Costa Verde, e eu tenho uma tia que tem uma casa ali naquela praia de Mangaratiba, que é a Ibicuí. Sim. Eu estava fazendo um arrastão na beira do mar, né, de noite, e, assim, naquela empolgação, eu senti alguma coisa que, como se tivesse espetado, se for alguma coisa que doeu muito. Então, eu não consegui continuar essa pescaria noturna. E saí, fui para a casa da minha tia, e aí meus primos são 2 médicos, um dentista, e eles olhavam para o meu pé e diziam, mas não tem nada. Eu estou achando hoje
pelo que você contou aí, que eu posso ter pisado em alguma dessas arraias com descarga elétrica, que dá... Ali tem isso no Mas Bicuí? inchou o local? Ficou Não inchado? inchou, olha, mas doía muito, doía Não, só doeu, não inchou. doendo, e assim, parecia que eu tinha espetado. Eu saí com a sensação que tinha espetado o pé. E a Não foi gente siri, olhava, não tinha nada no meu pé. E não foi siri, você não pisou no siri, também não tinha nada, nenhuma, de mordida. Era espetada mesmo. era um É, sentimento de espetado, eu nunca tomei choque, né? E como você estava falando, eu estava pensando mas, nisso. Que até mas tinha hoje eu. ferimento? Hã? Tinha ferimento? Tinha ferida? Nada. Eu achei que eu ia sair com o pé sangrando, tanto Sim. foi sabe, uma pontada, assim, uma dor pulsante. Mas Ó, não tinha nada. Eu olhei, eles olharam, aí botaram o espelho para eu ver, que não dava para eu ver na sola do pé. Não tinha nada. Ficou doendo um tempo, e até hoje a gente não sabe o que foi. Eles médicos não falaram assim, pô, será que foi alguma coisa neurológica, alguma coisa de nervo? Bom, normalmente, no mar, nós temos a chamada raia viola, inclusive tem muito lá na nossa coleção de zoologia, e ela emite uma vez o meu pai, eu era jovem ainda, e fui pescar com meu pai e peguei no anzol uma raia viola. Só que naquela época eu não sabia que ela emitia descarga elétrica. E meu pai, muito do sacana, deixou que eu fosse tirá-la do anzol. A hora que eu peguei, mas eu tomei uma descarga, é claro que é um choque parecido com o que você, quando toca num fio elétrico. Não é sim. uma descarga muito forte, né? E meu pai ficou rindo e eu levei aquele choque, larguei tudo para lá, fiquei chateado com ele, porque ele deveria ter me avisado. Agora, se não houve espetadela, pode ser uma dessas arraias que o problema é por que doeu, né? É. Isso é interessante ficar sabendo. Na época eu não fiquei, eu não tinha, eu não pensei nisso. Agora me lembrei, quando você começou a falar, que eu não aventei essa hipótese, né, de um choque, porque o sentimento pode ter sido um choque, eu senti como se fosse algo espetando. Tem sim, tem. E ali em Ibicuí, aquela região ali é meio que metade mangue, é uma areia meio que tem mais ou menos parecido com Mangaratiba, tem uma certa lama ali que os peixes costumam ficar, de fato, semi-enterrados, ainda mais à noite, né? Essa parte da praia, a parte do canto lá perto da. Você conhece Bicuí, né? Eu estava do Conhece? lado lá perto da Marina. Não estava Aham, lá na parte onde o pessoal mais fica, não. Ele é um sim. pouco lodoso, sim. É justamente por isso. Não é uma areia, aquela areia. Ele é Areia. areia com lodo. Pode ter. Bom, vamos Ok. deixar a palavra também para os outros, né? Porque senão a gente monopoliza. Eu não sei quantos estão presentes. Temos. A Thaisa comunicou aqui no chat que ela ia ficar sem bateria no telefone e ia cair. Outros estão aí. Aqui deu um pico, eu perdi uma boa parte. Depois está com uns problemas que eu tentei naquela hora acessar o microfone, deu creu, depois deu um pico de luz aqui. Eu liguei no celular, aí depois voltou a internet. Agora que eu depois perdi uma parte da. Assim, sei lá, uns. Da, isso acontece. Professor, eu fiquei com fome, hein, professor? Imagina, né? A aula foi ótima, mas me deixou cheio de água na boca aqui e também preocupado porque eu amo sardinha. Se eu puder comer uma rede inteira de... Aliás, peixe em si é algo muito. Eu sou até suspeito para falar, porque eu sou filho de pescador, nasci em beira de praia e adoro peixe.
Mas também. o problema maior que deve ser evitado é justamente a parte da conservação do peixe, né? Ele em si, principalmente aqui dentre nós, não tem muito perigo, não, né? Então, agora, o problema é quando nós não sabemos como é que ele foi conservado. Por isso que é sempre bom, na medida do possível, comê-los frescos. Pois Sim. Uma outra coisa com relação a essas toxinas, elas não desnaturam quando o peixe é preparado cozido, ou seja, que seria hoje, que a gente come muito peixe cru, né? Isso. Elas são todas termoláveis, como eu falei, né? Elas desnaturam. Leonardo está até usando. Eu também. Eu fiquei muito preocupado quando eu comecei a ler aqui, né, o seu slide. Eu não sei, confesso, eu não sabia desses problemas com. Mas eu também não estou querendo assustar aqui, não estou querendo dar uma de Bolsonaro. Não, de jeito nenhum, eu vou continuar comendo. Agora eu vou pensar duas vezes menos cru. Não deixe de comer peixe. Tratar o peixe de peito aberto. Existem muitos problemas na Ásia, né? Quer dizer, existem muitos casos de acidentes com peixe. O problema é que eu gosto de comida japonesa também, eu tô ferrado. Na comida japonesa, o problema é com relação à conservação do peixe, né? Principalmente porque eles usam muito o atum. O atum é o bonito também, né? Mas o atum, e bonito, como eles crescem muito, eles têm uma carne muito bem irrigada, parece mesmo uma musculatura quase de mamífero, né? Aqui, o Tiago está pedindo a palavra aqui, professor. Pois não, Tiago, à vontade. Foi um prazer estar com você, estava com saudade. Oi, estão me ouvindo? Sim, Tiago. Boa tarde a todos. Eu estava baixando aqui o volume, que o pessoal fica chamando no Zap, no Messenger. Então, aconteceu uma situação um pouco caótica na terça-feira, comigo e com alguns colegas no hospital. Não tem muito a ver sobre a aula de hoje, mas tem sobre a ver com aranhas. Sim. O que aconteceu? Eu estava chegando no plantão e tal, não sei se conhece o Lourenço Jorge, ele é um hospital que é plano, ele não é prédio. Conheço. Ele não é prédio. Então, assim, é tudo muito distante. O meu setor, que é o CTI, é o último. Sim. Então, assim, eu vou passando por vários setores. E tem uma parte do corredor que ela é bem escura, que é a parte que fica a entrada do centro cirúrgico. Então, eu estou andando calmamente, de bermuda, porque eu ainda ia trocar de roupa. E eu estou vendo um bicho vir na minha direção, dando tipo uns saltinhos. Eu olhei assim, eu falei, caceta, uma barata. E aí eu dei aquela chegada para o lado. Quando eu fui pro lado, não era uma barata, era uma aranha. Era uma aranha. Aí tá. Eu já estava meio atrasado para assumir o plantão. O que eu fiz? Tinha um rapaz da Colurbe que estava na porta do setor, que ele era o responsável ali pelo corredor. Eu falei para ele, olha, tem uma aranha ali. Eu não consegui ver se é venenosa. Então, assim, deixa eu assumir o plantão, que eu vou até ali contigo, mas fica de olho na bicha ali para ver para onde ela vai. Sendo que aí já era tarde demais. Por quê? A aranha entrou para dentro do centro cirúrgico. Eita! Aí, espia. Quando eu cheguei no setor para assumir o plantão, estava um rendezvous lá dentro, porque parece que as roupas que vieram para a gente assumir o plantão, trocar a roupa de cama do paciente, vieram alguns lençóis que estavam infestados de aranha. Uma das aranhas estava com milhares de filhotes no dorso. Quando a enfermeira pegou para distribuir, uma caiu no chão e espalhou aquela, assim, com milhares de filhotes correndo para dentro do CTI. E aí ela estava naquele desespero, pisoteando as bichas, e aí foram abrir outros lençóis e estavam com mais aranhas. Eram umas 4 ou 5 no total que contaram. Pois bem, isso era 7 horas da noite, 7h10. E aí, com aquele negócio todo, aí eu fui assumir o plantão da colega. Aí não consegui ir lá fora porque 3 dos pacientes que eu estava positivaram para Covid.
Aí já me deixou naquele desespero todo, e eu já tinha quase pegado o paciente no colo. Beleza, fui lembrar de jantar e lembrei da aranha que tinha entrado no centro cirúrgico. Fui eu ligar para o centro cirúrgico para avisar, já tinha um caos acontecido lá dentro, que tinham botado o paciente na mesa e tinha uma aranha em cima lá da mesa de Maia, onde ficam os materiais para fazer a cirurgia. Nossa! Aí o negócio só foi piorando. E aí moveram uma força-tarefa para poder achar as aranhas. Sendo que aí tem um staff, que é onde a galera dorme, que fica lá na frente, é quase uns 200 metros de distância. Quando foi mais ou menos 11 horas da noite que o pessoal começou a dormir, tinha uma aranha em cima da cama de uma fisioterapeuta. Olha, aí me chamaram para ver qual era a aranha. Aí eu pude ver com calma e tal. Cara, eu não sei se era venenosa, porque assim, era pequena. E assim, eu salvei a foto, que foi a única que eu consegui tirar. E eu estava desde terça-feira tentando entrar em contato com o Maia, porque Sim. eu não tinha o telefone dele, aí na hora eu não conseguia mandar um e-mail, porque foi acontecendo tanta coisa, né? Ainda mais que me deixou preocupar a situação do Covid, né? 3 pacientes de um setor que não é de Covid positivado com Covid, mas é infestação de aranha. Eu sei que foi um caos no hospital. Então, assim, teve uma colega que pegou e falou que ia jogar isso na mídia. Então, assim, se vocês verem manifestações assim, na televisão falando que teve infestação de aranha, eu estava no dia. É verdade mesmo. Gente, foi um caos. E aí, o mais engraçado que é o seguinte, começaram a falar assim, gente, vai chamar o Thiago lá do CTI, que ele faz biologia, que ele sabe tudo sobre aranha. Eu falei assim, gente... Vai sobrar para você. Não, exatamente. Porque o pessoal tem essa visão de que a gente faz biologia, que eles vão perguntar, me trazer uma folha, eles querem que eu diga qual é a espécie. Olha, sinceramente... Todo biólogo é o Linneu. Exatamente. Eu sei que foi um caos. Mas eu queria fazer uma pergunta básica. Coletou só a foto, você não conseguiu botar ela no álcool, não? Então, quando eu voltei para pegar o potinho, eu peguei o pote de exame de fezes e botei álcool. Quando eu voltei, o que fizeram? O cara da Colômbia foi lá e pisou na bicha. Eu não tive tempo. Eu não tive tempo de pegar. Eu falei assim, gente, por que vocês fizeram isso? Eu ainda falei, não pisa, que eu vou pegar o pote. Fui eu correndo as carreiras, peguei o pote de exame de fezes, botei álcool. Quando eu voltei, a bicha estava lá toda esmagada no chão. Não, se esmagar fica difícil dependendo do que eles... Não, mas eu consegui tirar a foto. Eu consegui... Não matar, não esmagar, tem que coletar sempre. Mas não adianta falar, eles ficaram desesperados. Eu consegui tirar a foto antes de matarem, porque foi a hora que eu estava vindo do almoço, da janta. Aí eu falei, pera que eu vou pegar o pote. Quando eu voltei com o pote, eu não sei como é que envia por aqui, deixa eu ver se eu consigo enviar. Tá, mas pode mandar no e-mail aquele, antes-maé. Aí que nós olhamos. Pera aí, deixa eu tentar mandar aqui no e-mail. Aí pode até ir falando. Deixa eu ver se... É porque eu estou pelo celular. Tá. Eu fiquei muito curioso com isso, queria saber. Tiago, eu sei também, não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Não é aranha, mas você sabe que nos hospitais um problema grave, não vou puxar a brasa para minha sardinha, mas sardinha coube na aula, né? Não vou puxar a brasa para os meus insetos, mas formiga é um problema grave em hospital, inclusive em centro cirúrgico. Eu também trabalhei no Hospital da Posse, e eu me lembro de o pessoal ter que descartar aquela que vem que eles armazenam, que vem do autoclave, um instrumental cirúrgico todo, campo cirúrgico, que encontravam formigas nidificando dentro do almoxarifado do centro cirúrgico. Uhum. Então, esse negócio de artrópodes em hospital é um problema, tem vários trabalhos publicados sobre esse tema. Não a questão da peçonha em si, mas a questão deles invadirem o hospital, e formiga, então, é um problema. Tem muitos artigos publicados sobre eu estou pensando em propor ao Tiago para transformar o Lourenço Jorge ou num anexo do Vital Brasil ou do Butantan. Porque tem olha, tem lacraia, no leito tem aranha. Agora tem que transformar em Butantan. Eu sei que teve uns 2 anos atrás, eu não estava de plantão, mas acho que vocês devem ter visto na televisão. Eles capturaram um jacaré lá no parquinho da pediatria. Na Barra é até esperado. Exatamente.
né? Mas, assim, o das aranhas, teve uma amiga minha que trabalha lá há bastante tempo, deve trabalhar lá uns 17 anos, ela falou que há muitos anos atrás já teve infestação de aranha, que teve que fechar várias alas do hospital. Mas, nesse caso, o que eu entendi é que as roupas, quando vieram infestadas. Pode ser. As roupas vieram infestadas. Não, mas aquela área ali, ela é uma área de baixada, é uma área de restinga, quer dizer, então, perto do manguezal, ela é propícia a isso, e por ser um hospital, como você falou, plano, vai ter muito disso mesmo, vai ter muito lá dentro, vai ter perereca, vai ter serpente, enfim. Jacaré já teve. Jacaré, lagarto vai entrar ali. Não tem... Ontem, aqui em Campo Grande, dentro do meu condomínio, eu achei uma sínax, uma perereca. Eu mostrei para o Hélio e falei, esse bicho fez uma excursão, porque aqui não tem mato, só tem pocinha d'água de chuva. E aí, o que acontece? Aí no dia eu queria estar prestando atenção na aranha, mas eu estava com a cabeça nos 3 pacientes que positivaram para a Covid. Eu falei, meu Deus, eu estava com essa gente, e aí eu não conseguia prestar atenção direito, porque eu fiquei atordoado, né? Aí é uma situação que deixa a gente desesperado, ainda mais eu que estou ali no miolo, né? No lugar propício para me contaminar, porque eu ainda não peguei. Eu fui o único do setor que não peguei Covid. Então, assim, eu estou aqui agora aguardando para ver o que acontece, né? E aí foi uma correria, tinha que transferir os pacientes lá para o Covidário, que é o setor aqui de Covid, e assim, eu queria prestar atenção na aranha, aí os pacientes lá, e o cara estava ruim também, a beça. E aí eu sei que foi um... essa foto para a gente poder saber o que é. Eu já mandei para o Maê, já mandei já. Eu estava prestando atenção, você não abriu ainda o... Peraí, deixa eu fazer um login. Senhores, eu devo lembrar que... Nós temos reunião. Daqui a pouco, por conta da reunião do departamento. Guilherme, você ainda está presente? Está aqui, sim. Ele acabou de responder no chat. Pergunta se ele quer fazer alguma pergunta. Você tem alguma colocação, Guilherme? Não, para mim foi tudo bem. Tá bom? Ótimo. A Maísa acabou de sair, né? Gente, já olhei aqui a foto, hein? Eu, assim, até a foto não tá ruim, não, mas eu tenho impressão que é uma licosa. Não é gravíssimo, mas assim, parece. Pois é. É provável. O que vai acontecer é uns pacientes dançando tarantela. Pois é. E o problema é pelo fato dela ter pulado em cima, né? Ou só quem tem esse tipo de comportamento, ou é a madeira, a fonêutria, ou a licose. A licose também tem esse... A licose também pula. Não está muito assim, mas parece, assim, está razoável a foto. Parece que ela tem aquela seta no... Isso, não tem a seta no dorso? Parece. Ela tem uma seta. Tem? Então tá. Então, se tem a seta, licose eritrognata. Ela tem uma seta, e essa era uma das menores que tinha, porque a outra era bem maior. É a fêmea. É grandona mesmo. Errante, né? Então, ela não faz teia, né? Ela é de gramado. Isso. Fica na grama. E gosta de... Ela devia ter uma oteca, né? E aí... Enfim, mas então, tinha essa grande, mas tinha um monte de pequenininha, Thiago. Foi, na hora que a grande caiu no chão, que a enfermeira saco de lençol quando ela viu a aranha, quando a aranha caiu no chão, espalhou, assim, aquela milhares de filhotes. Então era isso mesmo. Caraca, tenebroso. E ela veio correndo, tanto que eu pensei que era uma barata, né? Eu olhei de longe, né? Não ia imaginar que era uma aranha, estava escuro. Caraca, olha, é preocupante, não é uma coisa para relaxar muito, não. É uma aranha que... Não é o pior, né, professor? Eu acho que... É mais levinha. Mas ainda causa prejuízo. Entendi. Ainda causa um prejuízozinho, né? Uma pessoa acamada, sabe? Eu acho que esse é um problema. Bom, mas, enfim, vamos torcer. Quando acontecer essas coisas, Thiago, coleta para a gente
estamos aí, o que eu puder ajudar, né? Aqui a gente está para isso também. Traz que contribui até para nossas futuras práticas. Tem sempre essas... Com certeza. Eu até tenho... Gente, assim, eu até peço desculpa por não ter coletado, mas, assim, aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Eu fiquei tão preocupado com a situação lá dos 3 camaradas que positivaram para a Covid, e um que estava bem ruim, que tinha sido entubado, que na hora parecia que tinha aranha, Covid. E aí eu tinha que avisar o pessoal do centro cirúrgico que tinha entrado uma aranha para lá. E eu fiquei com medo do pessoal achar que eu estava louco, né? Aí, cara, foi uma situação, foi tudo muito rápido. Aí quando eu voltei já com o pote no alto, eu já tinha pisado, aqueles caras apavorados. Terça de terror, obviamente. Eu não sei se eu queria comentar mais uma coisa, que a gente vai ter uma reunião do departamento, né, gente? Aí eu já estou com as notas prontas, até a Maísa saiu, e eu estou precisando para fechar, que aqueles que receberam e-mail, quem não recebeu está de boa, aqueles que receberam e-mail, só por favor, vocês falarem para os colegas que tiver contato, quem recebeu o e-mail meu, para responder até amanhã, tá? Para eu poder liberar as notas. Então, já estamos com as notas da avaliação. Então, na semana que vem, se for o caso, a gente faz algum comentário sobre a avaliação. Beleza? Mas, olha, eu tenho que fazer uma coisa. Eu já combinei com o professor Leonardo da gente mandar fazer a biblioteca nossa, está com 72 PDFs. Que vocês colaboraram muito, né? O professor Leonardo, o professor Ildemar e eu, né? Juntando todos os nossos PDFs dessa avaliação, mais o que a gente já tinha, estamos com a bibliotequinha para iniciar bem legal. Muitos artigos científicos, teses, tem umas 2, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e muitos artigos científicos interessantes. Depois eu vou ver como é que a gente disponibiliza isso para vocês terem acesso. Vai ser através do Google Drive, né, professor Leonardo? Drive, aí a gente pega o link de compartilhamento e joga lá no SIGA. Beleza? Nós vamos ter essa... É interessante, está bem legal. É isso. Eu vou aqui aproveitar, então, que a palavra que eu estou já falando, parabenizar o professor Ildemar. Sabia que com a experiência dele toda, de todo o tempo, fundador, criador da disciplina, não podia ser mais interessante a aula. Aprendi, como sempre. Agradeço muito, professor. Obrigado, Maia. Eu vou dar uma passadinha lá na peixaria da esquina. Mas eu vou continuar comendo peixe. Meu leite de coco que está ali no armário, por favor. Só não vou comer cru. Vou dar uma buqueca de minha. Eu queria agradecer ao Tiago, a presença, ao Guilherme, a Maísa, já saiu, e a Thaisa. Não sei o que está vendo com o... É outro? O Matheus, que não veio hoje, era assíncrona, né? Mesmo sendo assíncrono, se estiveram presentes. Tranquilo. É sempre bom, né, ouvi-los. Que bom. Beleza, então. Beleza, gente. Posso encerrar a gravação aqui, então? Bom final de semana aí, o que falta da semana para vocês. Para nós, não, que nós vamos ter reunião agora, né, Maia? Sem pólvora, tá? Deixa de maricagem.